Olá, meu nome é Carla Silva, esse é o nosso canal Carla Silva Bairro Racha. Brincadeira, gente, meu nome é Luiz Felipe. Nós estamos invadindo esse canal hoje, por quê? Porque graças a Deus nosso trabalho tem chegado no Brasil inteiro. E esse final de semana a Carla está lá em Presidente Epitácio, pregando um encontro de cura interior para mulheres. E a gente vai fazer o canal, a gente vai fazer o vídeo dessa semana. O tema do vídeo dessa semana é um tema muito complexo que causa muito nó na cabeça das pessoas, muitas interpretações devido à criação, devido à própria doutrina que as pessoas receberam, a própria formação que elas receberam. E o tema de hoje é sobre castidade. Vocês vão ver agora um vídeo que nós vamos passar aí, pra vocês entenderem um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Quando você ouve a palavra castidade, o que vem na sua cabeça? Castidade? Então, como nós vimos no vídeo que acabamos de passar para vocês, quando nós falamos de castidade, a maioria das pessoas, automaticamente, elas pensam em restrição. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer sexo, eu não posso ver pornografia, eu não posso fazer nada. E, na verdade, o que nós vamos trazer para você é um sim. Um sim a Deus, um sim à proposta que Deus tem para cada um de nós. E a castidade, nós precisamos de equilíbrio para vivê-la. Nós vamos precisar olhar duas vertentes, a parte espiritual e a parte humana. Nós precisamos contar com dois auxílios para começar. Primeiro, contar com a intercessão do nosso patrono da castidade, que é São José, e contar com o que a doutrina da nossa igreja ensina, principalmente no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2345, que diz assim: a castidade é uma virtude moral, é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, àquele que foi regenerado pela água do batismo. Então, sabendo que esse vídeo ele vai ser direcionado a várias pessoas, não só católicos, então o que nós precisamos entender primeiramente é por que nós devemos viver a castidade. Porque quando nós não vivemos a castidade, nós corremos risco de não cumprir a proposta de Deus para as nossas vidas. E vivendo a castidade, nós encontramos o equilíbrio e a canalização das nossas energias para o destino final, que é o amor. A Sagrada Escritura, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, vai dizer que Cristo nos criou para liberdade. A castidade é a primícia para eu ser livre. Eu preciso ser livre. A castidade não é uma imposição que eu devo impor para as pessoas, mas sim uma escolha. Eu escolho viver a castidade porque eu sou livre para isso. E dentro dessa liberdade, eu faço as restrições da minha vida. Eu não posso focar somente no quanto eu sou humano, no quanto eu sou carnal, no quanto as pessoas vão me tentar, no quanto o mundo vai me tentar. Mas eu preciso focar no Cristo. Porque se nós vivemos hoje, no século XXI, nesse mundo hipererotizado como ele está, através de bombardeio de informações erotizadas, pornográficas, né? As próprias músicas que nós ouvimos por aí, como essa que vocês estão ouvindo, televisão, jornais, revistas, propagandas, novelas, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso vai nos desviar do caminho de alguma forma. Então, assim, não podemos focar nisso, nós não podemos olhar para as impossibilidades, mas olhar para a possibilidade. Mas Felipe, você está falando de algo muito difícil, muito complexo, de um absurdo de ser vivido hoje em dia. Não é um absurdo. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ser casto sozinho. Ninguém consegue viver a castidade sozinho. A gente sempre conta com a ajuda de Deus. Porque na nossa inclinação humana, nas nossas quedas, nós vamos cair sim. Nós vamos errar sim, mas nós precisamos contar com o auxílio e a misericórdia de Deus, que está sempre nos abraçando, nos tomando de volta. Eu vou falar com vocês agora alguns caminhos que nós podemos seguir, que vão nos ajudar a sair de talvez um caminho errado que você está vivendo, de um vício, de uma dificuldade em viver a castidade. Então, galera, a gente está aqui com algumas dicas para a gente conseguir viver a castidade. A primeira coisa, eu não devo olhar para os meus instintos, mas eu devo olhar para a possibilidade de redenção que Cristo me dá. Então não adianta eu ficar olhando para, mas eu sou muito pecador, mas eu não consigo, porque a minha namorada não ajuda, porque as meninas na escola não ajudam, porque a novela não ajuda. Não ajuda mesmo.
Satanás ele não quer te ajudar de forma alguma. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você tem que ser um soldado, enfrentar a guerra, batalhar e conseguir vencer a castidade, conseguir passar por cima de tudo isso até a gente chegar no céu. Pede auxílio São José, fala: São José, me ajuda a viver a castidade, porque tem aquele dia que a gente está bem difícil viver a castidade, então é só clamar a ajuda de São José. Segunda coisa, gente, autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Se eu não me conheço, eu não sei como domar a fera, porque eu sou uma fera. Existe um lado animal dentro de mim, então eu preciso me conhecer. E a gente está num canal que é o canal da cura interior. Canal Carla Silva Vai o Racha. Então, esse canal pode te ajudar muito no seu processo de cura interior. A nossa casa, a nossa associação que recebe pessoas, pode te ajudar nesse processo de cura interior. Se conhecer é necessário para você domar. Por quê, Felipe? Porque tem algumas coisas que fogem um pouco do nosso controle. Por exemplo, um trauma que você viveu na infância, que vai dificultar a sua sexualidade ela ser correta, a forma como você foi criado, a forma como você é doutrinado. Então, existem algumas possibilidades de mudança. Nós podemos nos ajudar através do processo de cura interior. E a terceira coisa são os auxílios espirituais e os auxílios humanos, né? Então nós estamos falando de ser humano, corpo, alma e espírito. Eu não vivo só de espírito, não é só o meu espírito. Então não adianta só eu clamar: São José me ajuda a viver a castidade, São José me ajuda a viver a castidade, sendo que eu vou para casa de minha namorada tarde da noite para conversar com ela e ela lá sozinha, sendo que eu durmo com ela, sendo que eu não faço nada, nenhuma possibilidade humana de poder frear um pouco esses meus instintos, né? Imagina um carro, por exemplo. Se você não frear no momento certo, vai acontecer uma colisão e, consequentemente, um acidente. E o acidente, na maioria das vezes, ele não machuca só as outras pessoas, ele machuca você e os outros também e deixa marcas seríssimas. Então, nos auxílios espirituais, nós podemos contar com a comunhão, com a confissão, com a direção espiritual, por que não? Você tem um padre, um líder religioso, alguém que você pode confiar, sentar do lado dele e conversar. Olha, a minha vida é assim, eu estou passando por essa e essa dificuldade. É muito importante isso. Gente, outra coisa, mortificação. É a dica chave, assim. É o que eu tenho feito na minha vida. Então, assim, pensar em viver a castidade, você tem que pensar em mortificar-se um pouco de algumas coisas. Eu preciso fazer alguns sacrifícios para isso. Porque nós somos insaciáveis. Nós somos um ser necessitado, como diz Emir Nogueira. Então nós precisamos ao tempo todo de alguma coisa que nos preencha, nos preenche, nos preenche. Nós precisamos, em algum momento, colocar restrição, colocar pausa, colocar um cercadinho e impedir que nós cheguemos a alguns lugares. Porque se talvez nós chegarmos a esses lugares, depois a coisa pode ficar mais feia ainda. Outra coisa, galera. Tira da cabeça que castidade é apenas o ato de não fazer sexo. Isso não torna você um casto. Só você não fazer sexo, né? O autocontrole é a principal coisa. Por exemplo, quando eu não me controlo diante de um chocolate, quando eu como muito, quando eu bebo muito, quando eu gosto muito de festa. Tudo que é muito exagerado dos meus instintos humanos vai contra a castidade. Eu estou pecando contra a castidade. Então, cuidado na alimentação, cuidado com o que você assiste muito, com o tempo que você fica na internet, isso tudo influencia. E outra coisa, tem os auxílios humanos, que afinal de contas a gente é feito de carne e osso. Então, os auxílios humanos é eu fazer um exercício físico, eu conversar com os meus amigos, eu sair com eles. Eu ter uma boa alimentação, tudo isso vai nos ajudar. Eu poderia ficar aqui falando muito pra vocês sobre castidade, mas infelizmente o nosso tempo é curto, porque esse aqui é só um vídeo rapidinho pro nosso canal. Mas eu peço vocês para dar uma curtida e dar um joinha no nosso vídeo, compartilhar para os seus amigos se você gostou. E com certeza, se Deus quiser e se Carla permitir também, né, porque ela é diretora do canal, nós vamos fazer outros vídeos falando sobre esse assunto, trazer outra galera aí para a gente partilhar um pouco dos nossos testemunhos de vida. Se você quer, nos mande o seu testemunho de vida, as suas dificuldades. Então se inscreva no nosso canal, convide a galera, compartilhe os vídeos e até o próximo.